Monitor digital. O Felipe da vez. Olá pessoal, estamos de volta aí com uma aula de algoritmo e nós vamos ver nessa aula um assunto muito interessante. Mas não vou falar o tema ainda, eu vou só colocar um problema para a gente poder entender qual a finalidade desse novo conteúdo. Imagina que a gente precisa aqui armazenar o nome dos alunos de uma turma. Então vamos supor que essa turma tenha 25 alunos. Então eu teria que colocar aqui, ó, nome 1, nome 2, nome 3 e até, por exemplo, o nome 25. Então eu teria aqui, ó, no caso, 25 variáveis. Claro que esses 3 pontos aqui não existem, tá? É só para poder exemplificar mesmo, mas eu teria que escrever um por um mesmo. Então já teria um pequeno problema aqui, que era declarar a quantidade de variáveis. E depois também, eu teria que colocar um leia para cada um. Leia nome 1, leia nome 2, leia nome 3, e assim sucessivamente até leia nome 25. Observe que é muito comando. Isso não dá certo, porque imagina se essa turma aumenta aí de 25 para 30 alunos ou para 50 alunos, eu teria que aumentar de forma muito grande aí a quantidade de elementos que eu teria que armazenar, a quantidade de leituras que eu teria que fazer. Então, tem solução para isso, professor? Claro que tem. É o assunto da aula de hoje, que são os vetores. Os vetores são estruturas que você declara uma vez só e ele é capaz de armazenar vários elementos numa declaração apenas. Evidente que os vetores, eles armazenam em posições. Então, a gente declara um vetor de 25 posições e eu vou conseguir armazenar 25 nomes. Só que a declaração é única. Vamos lá, vamos entender como é que funcionam os vetores aqui numa pequena apresentação. Vamos ver? Ok? Aqui nós temos como que funciona a declaração de vetores. A gente viu lá como é que declara variáveis e o conceito inicial é parecido com a declaração de variáveis. Muda alguns detalhes. Vamos lá, vamos entender aqui os detalhes. Aqui, primeira coisa, da sintaxe aqui, eu coloco o nome da variável, que no caso vai ser o nome do vetor. Em seguida, 2 pontos, que a gente já conhece, e agora um termo novo aqui, ó, vetor. Vetor, estou dizendo que essa variável aqui é do tipo vetor. E entre 2 colchetes aqui, ó, entre os 2 colchetes, eu declaro a posição inicial, ponto, ponto, e a posição final. Ou seja, ele começa na posição 1, por exemplo, e termina na posição 25, para armazenar 25 elementos. Só que cada vetor tem um tipo dele. Então, eu vou colocar o D aqui e em seguida o tipo que vai ser armazenado. Então, por exemplo, eu posso dizer com um vetor do tipo caractere. Uma coisa interessante é que os vetores são homogêneos, tá, pessoal? Eles são homogêneos porque ele só pode armazenar aquele tipo ali dentro, ele não pode armazenar tipos diferentes. Aqui nós temos exemplo de declaração. Ó. Aqui a gente tem um vetor chamado notas, 2 pontos, e aqui, ó, vetor, e eu tenho da posição 1 até a posição 30. Ó, olha o ponto, ponto aqui, ó, até a posição D real. Ou seja, nesse vetor aqui, eu vou ter 30 elementos que só vai ser números reais. Eu não posso ter outro tipo de elemento dentro desse vetor. Em seguida, eu tenho um vetor chamado produtos, que é um vetor que vai até 100 posições, só que agora ele armazena apenas caracteres. A mesma coisa para o gabarito, ó, de 60 posições de caracteres. E por fim, aqui nós temos aqui uma forma de declarar e nós temos aqui de forma imaginária como é que foi declarado isso pelo computador. Ó. Então, por exemplo, eu declarei aqui um vetor chamado números, que é um vetor de 6 posições. Observe aqui as 6 posições. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 posições. Ó. D inteiro. Dentro de cada posição nós temos os números inteiros. Ó. Por exemplo, o número 8, o número 15, o número 12, o menos 95, o número 0 e o número 845. Tá vendo? Então eu tenho aqui os índices do meu vetor. E eu tenho aqui, por exemplo, cada elemento do meu vetor. Tá vendo? Então, nós temos índices e vetores. Então, quando eu declaro 6 posições, o vetor tem aqui 6 casas, né? 6 endereços. Poderia ter mais se fosse necessário. Agora, como é que eu faço para jogar os números dentro do meu vetor? Eu posso usar atribuição. Mas eu não posso, por exemplo, pegar o vetor chamado números e colocar números recebe tal elemento. Eu preciso me posicionar onde eu quero colocar aquele elemento primeiro. Então, a sintaxe é o seguinte, ó, o nome do vetor, entre colchetes, a posição que eu quero, recebe o valor que eu quero. Exemplo, ó, números, aquele vetor números,
na posição 5, ou seja, a posição 5 é onde? Aqui, ó. Nessa posição aqui, ó, na posição 5, recebe o quê? O 100. Observe que o 100 veio aqui para dentro. Ó. Então, com isso, eu atribuo o valor nas posições que eu quiser, tá bom? Então, nome do vetor, colchete dessa posição e recebendo o elemento que eu quero. Agora, vamos entender melhor o que são esses índices do vetor, ou seja, essas posições aqui, ó. Essas posições aqui, como é que eu faço para trabalhar com os índices? Eu posso, dentro aqui do colchete, ó, fazer expressões matemáticas que retornem a posição no meu vetor, tá? Então, por exemplo, 2 mais 2. Então, ele vai resolver esse primeiro. 2 mais 2, 4. Então, esse 20 aqui, ó, vem para a posição 4 do meu vetor. Aqui embaixo também, você observa que a gente pode usar variáveis dentro do colchete. Ou seja, o índice pode ser uma variável. Claro que a variável tem que ser do tipo inteiro. Então, ó, x recebeu 2. Então, o x está valendo 2, então logo 84 vai para a posição 2. Tá vendo? Olha lá, vamos lá. E capturar os valores do vetor. É muito simples também. Eu vou colocar aqui o x aqui, a variável x, recebe números na posição 6, por exemplo. Ó. Número da posição 6 é quem? 845. Ó. Então, esse 845 vai para dentro do x. Então, ó, o valor de x será 845. Então, por quê? O valor da variável recebeu números na posição 6. Ele se posiciona onde ele quer, que é aqui, e em seguida ele pega o elemento. Então, a forma de atribuir é praticamente a mesma de pegar os valores, só eu inverti as posições aqui. Então, lembre-se sempre disso. Toda vez que eu trabalho com vetor, para qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é me posicionar aonde eu quero pegar o elemento. No índice eu quero pegar o elemento, para em seguida fazer alguma coisa com ele. Agora, a gente viu ali a atribuição de forma fixa, mas o usuário também pode fornecer valores por vetor. Então, eu posso usar normalmente aqui ó, o comando leia e aqui o vetor numa posição tal. Então, por exemplo, ó, leia números na posição 5. Ou seja, o usuário vai fornecer um valor e esse valor fornecido vai para a posição 5. Pode ser qualquer valor que o usuário forneça, né? Então, ele vem aqui para a posição 5. Por exemplo, o usuário aqui teria fornecido o número 154. E o comando para escrever é a mesma coisa, tá? Eu comando escreva e eu me posiciono na posição que eu quero e pego o valor. Por exemplo, escreva números na posição 2. Qual o valor do números na posição 2? 84. Então, vai ser exibido na tela o número 84. Então, é a forma de ler e escrever no vetor. Então, pessoal, com isso a gente encerra aqui e na próxima aula nós vamos ver alguns exemplos. Até a próxima, pessoal.